Solta lá da igreja na gloriosa paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Fala para o seu irmão aí. Jesus está aqui. Você vai levar a sua bênção. Amém. Jesus não despede ninguém de mão vazias na casa dele, nem irmão. Deus é poderoso. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, por favor. Todos acharam? Amém? Amém? Podemos ler, irmãos? 1 Samuel 17, versículo 32. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. O teu servo virá e pelejará contra ele. Quem era esse servo? Davi. Davi deu um recado para Saul: não desanime o povo, né? Não desanime o povo, Saul. Não desfaleça o coração do povo. Não joga palavras de derrota em cima do povo, porque o teu servo, eu, Davi, pelejará contra ele. Amém? Ele, Davi aqui, já era rei, amém? Mas ainda não estava trabalhando com o rei. Amém? Com o rei de Israel. Mas ele já tinha recebido a unção de pastor. Mas ele ainda não estava ainda, né? Não tinha dado ainda. Assim, ele não estava trabalhando ainda, né? No seu pastoreado. Então ele estava aqui a mando do seu pai Jessé. Ele foi no campo de batalha levar um recado aqui para o seu pai Jessé. Quem estava aqui era Saul com os seus irmãos, né? Os irmãos de Davi, lutando, guerreando contra um homem chamado Golias, o gigante, né? Que guerreava contra o povo de Israel. E o Golias, ele guerreava para defender o povo filisteu. Amém? E o povo filisteu era inimigo do povo de Israel. Vocês entendem? Amém? Então Davi, ele foi lá no campo de batalha, a mando do pai, né? Via como os seus irmãos estavam na guerra, né? Jessé falou: vai lá, vê como estão os seus irmãos, leva queijo para eles, leva pão, leva lentilhas tostadas, né, para ele. E ele foi ver como os seus irmãos estavam passando e enfrentando aquele vale. E chegando lá, ele bateu de frente com um povo desmorecido, angustiado, deprimido. Sabe, quando você entra numa igreja e você não recebe nada? É aquela água com açúcar, que o pastor não tem unção para te levantar, para falar com você que você tem um Deus vivo na sua vida, que Deus operou no passado e não opera agora. Porque tem muito pastor e pastora que prega desse jeito. Jesus fez, mas não faz. Amém? Ele fez, mas não faz. Não sentiu você. Você não é motivado, né, pela pregação, pela unção de Deus na vida do sacerdote. E o povo era, irmão, motivado pela unção de Deus na vida de Davi, mas não era na vida de Saul. Entendeu? Não era. Saul não tinha essa unção. Por quê? Porque Saul, ele pensava
pensava, ele se preocupava com a coroa. E Davi se preocupava com a unção. Davi com o joelho buscar a unção de Deus para ser instrumento na vida do povo. Saúl não, Saúl só pensava na coroa, só nos escravos, só no dinheiro. Amém? Como que quiser que se lixasse. É como muitas igrejas existem dessa forma. Tem palavra? Tem. Tem louvor? Em certas igrejas? Tem. Mas pede oração, pastor, para ver se ele ora. Pede. Ele vai te orar. Por quê? Porque eu vou orar uma pessoa, meu filho, você tem que ter dom, você tem que ter o chamado, e depois você tem que ter vida no altar. Porque senão, não cola, filho. Você não é pouco não, né? Você é bem inteligente, não é? Você entende isso, né? Ah, tem igreja que você entra, vê pré-pré, tudo na altura da nada, entrega um monte de profecia da carne, mas na hora de expulsar o demônio, expulso? Não sai fora disso, porque existe muita profecia aqui, ó, na carne. E a gente tem que ter o discernimento para saber se é Deus ou o diabo. Amém? Tem que ter vida no altar. Então, Saúl, ele era carnal. Então, Deus falou no capítulo 16, Samuel, até quando você vai ficar orando para Saúl? Até quando? Está lá no capítulo 16, a partir do 1. Até quando você vai ficar orando por ele, se preocupando por ele? E eu, Senhor, já rejeitei ele. Eu já estou com esse cara aqui, o nome dele é Davi. Amém? Então, vamos no versículo 45, passar no 45. Não dá para a gente ler tudo, né? Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, ele falando com o gigante, com lança e com escudo. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi falou com o gigante Golias. 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, te ferirei, tirarei a tua cabeça, e os cadáveres do acampamento dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Eu vou te matar, vou cortar sua cabeça, meu vagabundo. E você nunca mais vai afrontar o povo de Deus. Eu vim aqui nesse acampamento a mão do meu pai, para ver como é que meus irmãos estavam, lutando aí contra você, e junto com o povo de Israel. Eu quero te dizer que eu vou te matar, vou cortar sua cabeça, sabe o que eu vou fazer com você? Vou te lançar nos urubus. Você não vai ter um enterro digno. Eu vou jogar você como um cadáver para os urubus te destruir. Vamos mais. E todos em Israel vai saber quem é Deus. Irmão, que autoridade. Ô, igreja, você se posiciona diante de uma luta? Ou você vai chorar? Você se posiciona diante de uma afronta? Diante de uma perseguição? Você se posiciona diante dela como cristão? Ou você chora? Ou você grita? Ou você esperneia? Ou você fica murmurando? Hein? Fica essa pergunta no ar. Olha o que Davi fez, se posicionou diante de milhões de pessoas. Ninguém teve coragem diante daquelas afrontas. Tinha milhões de pessoas ali naquele momento. Ninguém se posicionou. Ele foi levar comida para os irmãos no acampamento. E na hora que ele chegou lá, ele se posicionou. Ele não aceitou
o irmão de Davi foi criado dentro de uma sala de faculdade. Ele se formou dentro de uma sala de faculdade, de seminário. Ele recebeu instruções de um professor humano. Mas Davi, ele foi gerado no campo, no meio do mato. Lá que ele se formou pastor. Só que os seus irmãos não iam lá para ver, para assistir a formação da formatura de Davi. Eles não iam lá no campo, não, para ficar cheio de piolhos, de carrapato, não. Ser mordido de pernilongo, não. Eles estudaram dentro de um seminário totalmente diferente desse estudo. Eu sei porque eu estudei quando a Davi estudou. Quem estuda, o crente que estuda na mesma escola de Davi, irmão, é um crente forte. É um crente que suporta com cara. As costas ficam toda marcadas. Mas eu quero ver quem derruba. Só que ele estava dentro do seminário. Na hora que ele falou, mas o que você está fazendo aqui? Você veio trazer o quê para mim comer, para nós comer? Nós não te pedimos nada. Você tinha que estar lá cuidando das ovelhas do meu pai. Ele falou assim, eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você se esse povo hoje fala mal do meu Deus mais. E eu vou lá agora, onde está esse gigante? E os irmãos discutem com ele. Vai lá que você vai virar, sabe o quê? Você vai virar carne moída hoje. Ele falou, pois eu vou. O que eu estou falando com você, eu vou falar com esse gigante. E ele falou. Ele falou com o gigante. Você vem a mim, aí vamos ler agora o 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Olha que audácia. Olha que posição, irmão. Te ferirei, tirarei a tua cabeça os cadáveres do acampamento dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47. Saberá toda esta comunidade. Olha, irmão, que o Senhor dá vitória. E não com espada, e não com lança. Pois do Senhor é a guerra. E Ele vos entregará nas minhas mãos. Ele entregará você nas minhas mãos, Golias. Eu não luto com você com espada e com lança. Eu vou lutar com você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou com máquina humana lutar com você. Olha que autoridade. Vamos ver o que ele falou mais com o gigante. 48. Levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, este se apressou e correu ao combate para lutar contra ele. 49. Davi meteu a mão na bolsa, que ele andava com o jornal do lado. Naquela época, todo pastor andava com o jornal do lado. Um jornalzinho de tecido. Davi meteu a mão na bolsa, pegou uma pedra e com uma funda, quer dizer, com um estilique, né? O atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra ficou encravada na testa de Golias, que ele caiu com o rosto no chão. 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e com uma pedra, sem uma espada na mão. Feriu e o matou. Feriu ele e o matou. Matou um gigante de 3 metros. Sendo que Davi tinha 1,5. Olha, era mais 1,5 que o Davi tinha, que um gigante tinha. Então, querido, olha bem, irmão, nós enfrentamos gigantes que Deus colocou no meu coração desde quando nascemos. Sim ou não? Desde o primeiro choro e do nosso primeiro respirar, nós enfrentamos gigantes. Deus falar isso no meu coração. Que luta! Quando o médico tira uma criança no ventre da mãe, que luta para essa criança? Essa criança tem que esforçar o pulmão dela, que ela respirava pela mãe. Você não imagina o que é uma criança tirada do ventre da mãe.
desde criança. Que nós enfrentamos gigantes nessa terra aqui, ó. A terra aqui é passageira. Você tem que ter fé, você tem que estar na fé. Para você ser um crente abençoado. Só que você só consegue uma fé genuína apanhando. Uma fé genuína a gente só conquista na luta, na prova, no desafio. Não é comendo goiabada, não, e biscoito de recheio, não. Sentado no sofá ou na rede, não. Tem que vir desafios. Então, querido, gigante em nossas vidas são aquilo que nós idealizamos, que eu só ouvi, que são maiores que as nossas próprias forças. A gente idealiza o gigante na nossa mente. Antes do problema chegar, a gente já começa a idealizar. Já começa a dar força ao problema. O dinheiro não vem, o dinheiro não chega. Você marcou o dia certo para você receber e você não recebe, você já começa a idealizar. O diabo já começa a escrever na sua mente. E você começa a deixar de escrever. Ó, não vem? E a boleta para pagar lá? E a boleta lá? E a boleta cá? E a boleta lá? E ele vai escrevendo na sua mente. E ele vai te amedrontando, ele vai te assustando. Ele vai criando um processo, um distúrbio na nossa mente. E se você não tiver fé, meu filho, você vai entrar em pânico, você vai entrar numa depressão, síndrome de pânico. Você vai começar a sentir dor de cabeça contínua. E não vai ter remédio da farmácia que vai curar essa dor de cabeça. Porque você começou a trazer, idealizar coisas que Deus não quer na sua vida. Mas Ele permitiu o atraso desse dinheiro, o atraso dessa bênção, sabe para quê? Para poder testar você e testar. E no momento que não acontece aquilo que desejamos que acontecesse, qual o nosso objetivo? Fazer como Davi fez, se posicionar. Como? Na oração, no jejum, no propósito. Falando com ele, Satanás, você vem contra mim como gigante. Mas eu creio na promessa que Deus me fez. Essa bênção vai vir em mim. Você não vai escrever nada na minha mente. Você não vai escrever nada contrário no meu coração. Porque eu não aceito. Enquanto a minha bênção não chega, enquanto o milagre meu não chega, escrever na negatividade na minha mente e no meu coração, você não escreve, porque eu não vejo. Eu me posiciono contra as suas ameaças. É o que Davi fez. É o que nós precisamos fazer. Amém? Então, gigante em nossas vidas é tudo aquilo que apresenta diante de nós, com o intuito de nos parar e nos destruir. É tão profética essa palavra, irmão, que muitas das vezes o nosso inimigo coloca em nossos caminhos provações, a fim de nos testar, nos paralisar e impedir os planos de Deus em nossas vidas. É o que Ele deseja fazer. É o que Ele quer. Mas só depende de você. Porque você conhece a palavra de Deus. Irmão, Deus tem ministrado no meu coração, nesses últimos dias, e em minhas orações, sobre gigantes que têm se levantado no meio do povo de Deus dentro da igreja. Gigantes terríveis. E nós temos, irmão, abrir a porta do nosso coração para que esse gigante entre, para nos desfalecer e fazer que nós perdemos o foco e o desejo de adorar o nosso Criador. Porque tudo que Ele quer é impedir nós adorar. Irmão, é muito difícil adorar na luta, sim ou não? Verdade. Que luta que eu passei nessa vida. Luta assim, do homem chegar perto de mim e falar assim, ó, não tem mais. Acabou. Mas é minha dor, acabou. Que tinha que aproveitar, aproveitou, e se não aproveitou, não dá mais tempo. Tudo bem. Quarta-feira eu faço uns gols. Lá em João. Na hora que eu joelho ali, eu falo, Deus, é essa palavra que eu quero, todas as vezes eu falo isso para ele. Ele falou, não, você não vai pegar não.
Vai pregar lá em Moinho de Reis. Mas isso não chegou. Não é lá. Vai pregar hoje sobre milagre. Como é que prega milagre na quarta e viveu uma guerra na terça? Eu vivo isso aí. Mas como é que prega? Como é que prega milagre, Jesus? Hoje, que eu vivi ontem. Ele falou, só faz a minha vontade, não é agora. Me obedece e verás agora de Deus. De novo, quinta-feira, novamente, tinha que estar novamente com essa mesma pessoa. E quando eu volto lá, o que acontece? Nada mais. Sabe o que ele falou comigo? Não sei o que aconteceu. Uma coisa que acusa na terça e apaga na quinta. Só sei uma coisa. O Deus da sua família arrebenta a gente.
a glória do Senhor, irmão. Nós precisamos ser mais valentes, nós precisamos ser mais sábios, mais inteligentes. Então, os gigantes que se levantam em nossas vidas são gigantes que nós mesmos criamos. Nós mesmos criamos esse gigante para acabar com a nossa vida, para bater em nós, para nos entristecer. Uma enfermidade vem em você. Um exemplo, o médico fala, não acredito. Isso aí é próximo, o resto da vida. Aí você acredita. Qual o seu objetivo? É de orar e buscar em cima do que ele falou que você vai ter que carregar para trabalhar. Não, eu tenho Deus. Eu sirvo Deus vivo. Ele falou isso daí vai ter que me acompanhar no resto da vida. Mas eu vou buscar Deus e esse gigante vai cair no tempo de Deus. No tempo de Deus eu creio que vai cair. Enquanto não cai, eu vou orando. Enquanto não cai, eu vou acreditando. Enquanto não cai, eu vou profetizando a vitória. Enquanto não cai, eu não deixo esse gigante me destruir. Eu não deixo esse gigante falar palavras negativas para me acreditar. Mas eu acredito naquilo que Deus me ensina. Amém? Então, queridos, muitas das vezes existem situações barreiras, mas nós vamos alimentando, dando tanto enfoque para o problema, que ele se torna o quê? Gigante da nossa vida. E aquilo que era fácil de se resolver se torna o quê? Um problema gigante, nos paralisa. Por quê? Porque nós damos enfoque. E dá crédito. Dá ou não dá? Dá. Talvez hoje o seu gigante é um passado na sua vida. Quem sabe? Exemplo. Casamento não deu certo. A mulher casou com outro homem. O homem casou com a mulher. Rapaz, isso daí eu quero ver quem não cai. Se você que casou pela segunda vez, você não cai, você é um vitorioso. Você é um vitorioso. O casal está bem assim, o vagabundinho, rápido, malado, ele entra sutilmente. O marido fica falando da ex que é a esposa, e a esposa falando do ex com o marido. Cara. Quando vê, tem moral forte. Sim ou não? Minha filha tem que deixar de ver. Mas vem com granito, com pedra, vem com raio, vem com tudo. E quando não casou pela segunda vez, sabe o que acontece? Pode ser casado até pela primeira vez, um fica falando dos ex. Não estou falando com você que a gente idealiza o gigante da nossa vida? Quem sabe o seu gigante é o seu passado? E você precisa deletar ele na sua vida, assim como você deleta as conversas que não te agradam dentro do seu Senhor. E talvez o seu gigante é uma pessoa que te feriu muito no passado. Talvez o seu gigante é uma preocupação. Deus falou isso comigo hoje. Quem sabe você está preocupado com alguma coisa aqui nessa noite? Você não para de falar dessa pessoa que te machucou, que te feriu. Esqueça essa tralha. Veja o Senhor que você não quer mais. Isso entra, essa pessoa entra no seu coração, na sua mente. Tira da sua mente. Que aquilo que provou para você que não é bom para você, a companhia dessa pessoa já foi provada que não é sua amiga, que não foi boa a companhia dessa pessoa na sua vida. Então cabe você não querer mais essa pessoa na sua companhia. Então nós temos que deletar. Quem sabe o gigante hoje é uma preocupação? Preocupação de dívida? Uma preocupação de medo? Não sei. Uma dívida que você fez, o gigante entrou e falou: você não vai conseguir pagar, não. Você está prosperando, você fez essa dívida, todo mês você tem que quitar, todo mês você tem que dar uma quantia, e aí você não vai conseguir. Esse mês está apertado. Aí você fica desesperado. Quanto dinheiro dali, quanto de cá? Eu tenho que pagar fulano, tenho que pagar essa filha. Meu Deus, não vai dar. Não vai dar. Você já profetizou? Não vai dar, não. Vai voltar mesmo. Por quê? O diabo está escrevendo na sua mente que não vai dar e você está aceitando.
você está vivo aqui. Foi livre de um infarto fulminante, foi livre de um AVC, de uma astrose, de um reumatismo, foi livre de tanta coisa. Deus aprovou a cirurgia que a medicina fez em você, porque se Deus não aprovasse, poderia ficar uma sequela. Porque o médico, por mais estudado que ele for, mas ele não tem poder de fazer 100% uma cirurgia. Se Deus não estiver com ele, 100% só quem faz é Deus. Sempre fica uma pequena coisa, mas que Deus termina para te honrar. Então, quantos livramentos, quantas bênçãos que você ganhou? Quantos gigantes que Jesus derrubou na sua vida? E muitas das vezes nós somos ingratos por causa de um gigantinho só. Olha para você ver, Deus te dá bênção o ano todo. Aí levanta um gigante, já é motivo para você esquecer de todos os livramentos, de todas as bênçãos que nós ganhamos o ano todo. Sim ou não? Olha! A gente deixa o gigante entrar na nossa vida, irmão, só por um motivo ou dois. Sendo que Deus nos livrou de milhões durante o ano todo. Mas Jesus manda te dizer: eu não sei qual gigante que você enfrentou nesse ano ou nos últimos dias, mas Deus mandou essa palavra para te dizer que hoje esse gigante vai cair por terra. Amém? Você crê? Seja qual for a área, eu não sei qual a área que esse gigante levantou, mas ele vai cair. Ele vai cair. Se você crê, ele vai cair. Para a glória de Deus. Esse ano de 2026 será um ano de progresso, um ano de vitória, um ano de resposta de Deus. Para a igreja bem-vinda dos olhos de Deus. Para a igreja que não tem. Para a igreja que não conduz através da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Essa fé que eu creio. Essa fé que foi induzida no meu coração essa semana. Deus falou: filha, eu tenho visto gigante que me levantado no meio da igreja que você tem capacitado. Mas você leva essa palavra e fala para ele que eu vou derrubar o gigante que me levantado. Mas eles precisam crer, eles precisam se posicionar. Que quando levantar, eles têm que entender que eu sou Deus na vida dele. Aleluia. A verdade é que se levantou um gigante contra o povo de Israel, irmão. E esse gigante era quem? Era Golias. E o povo de Israel colocava esse gigante mais forte dentro deles ainda, do que o poder do próprio Deus que ele servia e conhecia. Deus manda te dizer que o gigante se apresentou a você. É porque eu tenho coisas, é porque Deus tem coisas grandes para te entregar. O Golias que se apresentou a você é porque ele sabia que o seu Deus tem coisas grandes para te entregar nesse final de ano. Por isso que ele se apresentou a você. Mas cadê a sua fé? Cadê a sua fé para enfrentar ele? Para bater de cara com ele? Bater de frente com ele? Porque antes de você bater de frente com ele, é o seu Deus que bate. Aleluia. Exemplo, Davi media 1,5 metros e Golias media 3 metros de altura. Na ótica do homem, você é menor que Golias. Na ótica do homem, você não pode, você não é nada e você já perdeu. Na ótica do homem. Mas Jesus manda eu te dizer: deixe o gigante se levantar, porque no mundo espiritual você é um gigante nessa peleja. Deixe o gigante se levantar na sua vida, porque você, irmão, é um gigante. O gigante era tão grande, tão forte, que a fama dele espalhou em Israel. E a fama dele era de destruir. A fama do gigante era de afrontar. A fama do gigante era de humilhar. Às vezes alguém te falou que você não vai vencer esse gigante. Mas deixa eu te trazer uma notícia de Deus para você nessa noite. Diante dessa notícia que você recebeu. Não importa a notícia que trouxer para o seu coração. O Senhor entra hoje nesse campo de batalha que você tem enfrentado e te faz um vencedor.
Você crê que ele entra hoje nesse campo de batalha? Assim como ele entrou lá naquele campo de batalha, e ele venceu aquele gigante. Por quê? Porque na hora que o gigante se levantou também como ousado. Você precisa ser ousado. Você precisa ser determinado. Deus vai jogar por terra hoje as afrontas do gigante que tem paralisado o crente aqui nesse lugar. Golias tinha um empregado, sabia? A Bíblia diz no versículo 41, igreja, olha, o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Aleluia! Glória a Deus! Olha bem, Golias tinha um empregado só para carregar o seu escudo. A sua armadura, irmão, a Bíblia diz que pesava mais de 70 quilos. Só a armadura dele. Você já imaginou esse homem lutando com o nosso guerreiro Davi? O nosso pequenininho? O nosso miudinho Davi? Um homem que carregava, tinha suporte para carregar uma armadura de 70 quilos. Agora você imagina a força desse homem lutando com o nosso pequenininho, com o nosso grande Davi, que tem tanta fé. Irmão, o seu gigante deve estar imaginando agora, é o seu filho. Agora ela contraiu a doença, agora ela perdeu o pai, agora ela perdeu o irmão, agora ela perdeu a mãe, agora ele perdeu o filho, agora ela perdeu a filha. Agora é a derrota deles. Agora eles não são cristãos mais, agora eles não têm força mais para caminhar. Ele perdeu o emprego, ela perdeu o emprego, eles são cristãos, mas agora tem que pedir cesta básica, porque perdeu o emprego, está vivendo dificuldade, não tem dinheiro para pagar a luz esse mês, eu derroto, eu vou impedir, o gigante veio e impediu que você pagasse a luz elétrica na sua casa, impediu, voltou dinheiro para o aluguel, é hoje. Agora é hoje que eu vou falar para eles que essa perseverança dentro da igreja não vale nada. Que essa perseverança, que essa caminhada dentro não vale nada. Eu vou fazer o dinheiro do aluguel voltar, da luz voltar, da água voltar. Eu vou fazer a minha filha ser perseguida no emprego dela, ser humilhada no emprego dela, ser mal interpretada no emprego dela. Eu vou convencer o diabo falando através do gigante. Convencer a mente dela que o Deus que ela busca não cuida dela, não liga para ela, não se preocupa para ela. Eu vou fazer a empresa dela não prosperar. Eu vou minar a prosperidade. Eu vou impedir esse mês que não prospera como o mês passado. Não, eu vou fazer alguma coisa para me poder minar a fé dela, a fé dele. É nessa hora que você tem que posicionar. É nessa hora que você tem que falar com o gigante que vem armado contra a tua vida. Falar com ele, não, Satanás. Eu sirvo Deus vivo. Olha, até a tarde Deus vai resolver esse problema para mim. Eu sou filho do Deus vivo. Eu sou filho do Deus vivo. Eu não aceito essa situação. Eu não aceito esse problema. Eu não aceito tudo contra ele. Eu oro contra ele. Eu faço propósito contra ele. Eu grito, meu Deus, meu socorro. Eu grito o socorro dele. E eu creio que ele vai me socorrer. E ele vai me ajudar. Ele vai estender a mão para mim. Só que muitas das vezes nós aceitamos. Passa um dia, a gente está calado, passa outro dia, a gente chora, passa outro dia, a gente deita na cama, a mulher conta para o marido, não vai dar. O marido também acha que não vai dar, é verdade. Nós estamos na luta, eu acho que não vai dar. E não dá mesmo não. Mas você tem que levantar diante desse gigante, levanta de madrugada contra ele. Minha filha chegou agora de tarde em casa, 6h40, não tinha problema. Não tinha nem penteado no cabelo. Ela me contou guerreando na minha sala contra ele. Pensa quando a igreja ora, pensa quando eu coloco uma campanha de oração, porque ele fica furioso na minha vida. Ela me gritando, eu não podia responder, porque eu estava guerreando contra ele, e ele me ameaçando. Ele falou, desgraçada, miserável! O que você pode?
Deus de Israel está cortando a cabeça do gigante que tem se levantado contra a sua vida, contra o seu casamento, contra os teus sonhos que você tem conquistado na terra, por inveja de pessoas. Vai para o país e te sair na janela que não está bom, que você não está vendo essa madrugada. Mas o Deus que habita aqui, que nós clamamos aqui, ele corta, ele faz você mais que vencedor. Ele corta. Aleluia! Oh, igreja! Deus é lindo, a Bíblia diz que os filisteus chegam, se acampam em uma montanha, e uma montanha, irmão, Israel lá, e os filisteus aqui, e no meio tinha um vale. Davi do lado de lá, e o gigante do lado de cá, e no meio o vale. O gigante gritava: se tem alguém forte aí de vocês, vocês que acreditam naquele Deus lá de cima, manda vir lutar comigo, manda vir derrubar. E o Israel ficava muito calado comigo. Aí o menino veio e falou assim: eu vou lá no vale agora. Do lado ficava Israel, eu e você, que somos Israel de Deus. Do outro lado ficava os inimigos da Deus. Na hora que o menino pequeno veio, o gigante falou assim: vocês são covardes de Deus. Esse povo que crê naquele Deus lá de cima é covarde, são vagabundo mesmo. Porque eu esperava vocês iam mandar um homem. Do meu tamanho, em outras palavras, do meu tamanho, vocês mandaram um amigo. Uma criança para guerrear. Vocês são tão covardes que vocês mandaram uma criança. Só que nem sabia o tamanho daquela criança. Sabia por fora o tamanho dele, mas não conhecia o tamanho do Deus. Aleluia. Por isso que você, por isso que nós julgamos as pessoas pela aparência. Eu sou muito errada. Você julga as pessoas pela aparência, você não sabe o xodó daquelas pessoas. Deus tem um xodó por elas. Por dentro delas. Ele tem um xodó por você que você nem imagina. Irmãos, quantos habitantes tem no mundo? Como é que você é famoso e importante? Ele foi no meio dessa tonelada de habitantes, trouxe você para a presença de Deus. Que importância, que xodó que você é. É isso que eu queria que você reconhecesse. O quanto você é xodó para Deus. Já pensou a cidade de Barra? Quantos habitantes tem na cidade de Barra? Hein? Tem o quê? Uns 35 mil? É por aí. 50 mil, 50. Você vê, foi lá, trouxe no meio de 50 mil, trouxe o Eduardo, salvou o Eduardo, fez o lugar, fez o. Não vou falar do doutor aqui, do irmãozinho, toda a vida, né? Teve uma vida posicionada, né? Nunca foi para o mundo, né? Mas eu estou dizendo assim, um drogado, fez que sabe, um traficante de droga, porque ele já está ficado. Rapaz, você tem consciência disso? Como que você é importante? Como que você é xodó? Como que você é querido de Deus, igreja? Então, irmão, isso é muito lindo, irmão. Então, a Bíblia diz que os filisteus chegam, se acampam, tem uma montanha, existe um vale, e a Bíblia diz que eles começaram a contar Israel. E Golias se levanta todos os dias e vai até o vale, todos os dias. E diz: Israel, vocês são valentes no nome do seu Deus. Então manda um valente no meio de vocês para lutar comigo. Todo dia ele falava isso. Essa insistência de afronta por 40 dias, a Bíblia diz. 40 dias, irmão, sem parar, de manhã e à tarde. Aí eu somei. De manhã e à tarde, Golias afrontava. Então, somando 40 dias, então, ele gritando, ele afrontando de manhã e à noite, dá quanto? Você que é bom na matemática? 80. 80 vezes por dia afronta. Eles tinham que escutar que Israel não vale nada. Que Israel é um povo derrotado. Que Israel é um povo fraco. Que se acha vitorioso, mas são derrotados. Muitas vezes nós temos que escutar isso.
Senhor, eu estou na igreja, mas eu bebo, eu fumo, eu trafico. Amém. Amém. Continua na igreja buscando a Deus, fumando droga, bebendo, se embebedando, caindo, levantando de novo, chegando em casa tudo quebrado, mas olhando para o copo, na hora de beber, falar: Deus, o Senhor vai tirar essa bebida de mim. O Senhor vai tirar esse vício de mim, porque minha mãe me criou me dando papinho na boca. A minha mãe me criou, Senhor, me dando aguinha, suquinho. Ela não me deu, ela não trocou um suco de laranja nunca por um gole de uísque, por um copo de cerveja, não. O Senhor vai tirar isso de mim. Eu vou estar dentro da igreja buscando o Senhor, mas um dia o Senhor vai tirar isso de mim. Um dia o Senhor vai tirar isso do meu filho. Um dia o Senhor vai tirar isso da minha filha. Um dia o Senhor vai tirar isso do meu marido. Um dia o Senhor vai tirar isso da minha esposa. O Senhor vai tirar os vícios. Mas enquanto o Senhor não tira, eu vou acreditando. Enquanto o Senhor não tira, eu vou buscando. Enquanto o Senhor não tira, eu vou guerreando. Enquanto o Senhor não tira, eu vou cortando a cabeça do gigante. Enquanto o Senhor não tira, eu vou derrubando ele todo dia, toda hora, todo momento, todo mês, o ano todo. Eu vou derrubando ele. E quando você menos esperar, você está acumulando tudo aquilo que te separava de Deus, porque você foi insistente, perseverador. É desse jeito, grande. Aleluia. Tem pessoas aqui nessa noite que têm enfrentado guerra, que parece que não vai acabar. Tem dia que você acorda e pensa: quando que o Senhor vai entrar nessa guerra para me dar vitória? Deixa eu te dar uma notícia. Quando que Ele vai me curar dessa enfermidade? Tem dia que você levanta angustiado, isso é normal. Fica triste por isso, não, isso é normal. Isso é um ser humano. Tem dia que a gente levanta angustiado, triste, preocupado. Quando o Senhor vai me tirar dessa situação? Quando o Senhor vai me dar essa vitória? Eu tenho buscado, eu tenho lutado, eu tenho dobrado o joelho, eu tenho perseverado. Deixa eu te dar uma notícia. Jeová está descendo hoje nesse campo de batalha para te entregar a sua vitória. Ele está descendo hoje nesse campo de batalha. E ele está chegando. O Davi chegou naquele campo de batalha. E ele venceu o inimigo do povo de Deus. E hoje o Senhor está descendo. Ele está descendo. Ele está descendo. Ele está descendo nesse campo de batalha hoje. E está livrando o seu filho. E está livrando a sua filha. E está livrando a sua neta. E está livrando o seu neto. E está livrando a sua esposa. E está livrando o seu esposo. De uma bala perdida. De um acidente. De um perigo. De uma reparação. Ele está descendo. Ele está descendo. Ele tem descido. Eu posso dizer, essa palavra hoje, ele está descendo essa batalha. Ele tem ouvido a sua oração. Ele tem ouvido o seu gemido. Ele tem ouvido. Ele tem ouvido. Ele não suporta o choro do fiel. A lágrima do fiel. Então ele está descendo. Ele está descendo. Ele vai descer. A vitória é sua. A vitória é sua. Aleluia. 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 Deixa eu receber. Vai, Senhor. Esse manto de me cantar a aleluia. Glória, 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 glória. Ele não me dá. Se ele cantar a choro, Deus quer te dizer que não me seu filho agora. 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 Eu estou me cantando, mãe. É agora. Você está aqui. Você está aqui. Mas você não sabe. Você não sabe o que o gigante está fazendo agora. Agora. Deus mandou te dar esse recado. Ele está pedindo agora. Pedindo agora. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O que ele falou. O que ele falou. Chama a conta agora. Conta agora. Conta agora pela sua fidelidade. Sua fidelidade ao ministério.
aqui, 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 aqui. Vai lá em casa, mãe. Enquanto tem crente aqui adorando, se aqui cantando, Deus está dizendo: eu vou mandar um anjo fora. Deus está me dando essa palavra. Irmão, eu vejo um movimento de um coral de anjo agora em cima do teto dessa igreja. Quebrando essa fronda, quebrando essa pularia, quebrando as palavras de inveja, de derrota, que os bolinhos mandaram contra a sua vida, e contra a sua saúde, contra a sua vida financeira, e contra a sua vida amorosa, e contra a paz dentro da sua casa. Deus está quebrando tudo, destruindo tudo, jogando tudo por terra. Há um coral de igreja agora, comentadores espirituais nas mãos dele, agora, em cima do teto dessa igreja. Aleluia! Deus manda te pedir agora, porque a guerra está travada, mas hoje é noite espiritual. Aleluia! Só depende da sua oração e da sua entrega. Deus está dizendo: eu visito a sua oração e responde o que você me pediu durante o culto aqui nessa noite. Aleluia! Durante a oração aqui nessa noite, Deus manda te dizer: hoje eu marquei o encontro nesse campo de batalha com esse gigante que tem te afrontado constantemente. Hoje eu marquei. Deus está mandando falar com a igreja. Hoje eu marquei um encontro nesse campo de batalha com esse gigante. Eu estou cara a cara com ele. Eu estou cara a cara com ele. Com esse gigante que você chegou aqui carregando, com dor de cabeça, com dor no corpo, desanimado, com febre. Tem tomado remédio, essa dor de cabeça sair, essa dor de cabeça sair, essa dor nos rins sair, e não sai essa dor de urina, mas hoje Deus bate de frente com o gigante, aqui nesse santo lugar. Aleluia! Deus manda te dizer: hoje eu bati de encontro com ele. Davi não podia ir para o campo de batalha, porque ele não tinha idade, mas ele tinha dor. Vamos, seu irmão, Davi não tinha idade, mas tinha fé. Fala, você não tem força, aparentemente, mas tem fé. Fala assim: o saque é esse para destruir Satanás. Ninguém dava nada por Davi, principalmente na sua família. Mas uma coisa que ninguém sabia: Davi tinha experiência. Davi tinha fé e coragem. Três coisas que eu esqueci. Repete comigo, fala: Davi não tinha estudo. Não tinha dinheiro. Davi não tinha roupa bonita. Calçado bonito. Carro zero. Davi, nem os pais dele acreditavam no potencial dele. Mas ele tinha três coisas que ninguém carnalmente descobre: experiência com Deus, fé em Deus e coragem. Davi tinha três coisas. O quê? Repete. De novo, o diabo caiu. Você é alguém que tem sido lapidado por Deus dentro da solidão do seu deserto. E você é alguém que carrega o propósito de Deus na sua vida. Sim? Que o mundo ainda não descobriu que você carrega. Mas Deus está dizendo: eu estou preparando um campo de batalha para você lutar. E sair como vencedor e como vencedor. Davi, quando foi amando do seu pai visitar os seus irmãos no campo de batalha, quando os filisteus, ele já era o quê? Fugido da lei. E o que eu acho extraordinário também nessa história
que Davi, mesmo sendo já ungido a rei, ele obedece ao seu pai para levar queijo coalhado para o Deus. É muita humildade, sim. É isso ou não? Eu sou rei, não vou levar nada para ninguém, não. Eu sou rei, eu fui consagrado a rei para tomar conta do mundo da arrela de Israel. Não vou obedecer o Senhor, não. O Senhor a vida toda investiu nos meus irmãos. Não investiu em mim. Agora só me pega um favor. Nada, eu virar as costas que agora eu sou poderoso. Ninguém é poderoso. Quando você se sente poderoso, Deus comigo. Amém? E ele obedeceu, irmão Wagner. Ele foi. Está aqui um segredo para aqueles que vencem gigante. Deixa eu te contar um segredo para aqueles que vencem gigante. Deus falou no meu coração. Somente os filhos que obedecem honram a Pai. Aleluia. Eu vejo filho que não honra a Pai. E é cristão. Sabe quando que mata o gigante? Vira para o seu irmão e fala assim: de sombra de idade. De sombra de idade. Os pais podem vender papelão para sobreviver, mas não negam. Os filhos nunca podem negar a identidade desse pai da saúde. Quantas pessoas que botam outras pessoas no lugar do seu pai da saúde? Isso é crente, meu filho. É crente gloriado para o Samai e o Raná. No lugar da sua mãe tem que ser a sua mãe. No lugar do seu pai tem que ser o seu pai. Você, como cristão, você tem que reconhecer isso, corrigir e está errado. Porque quem concorda com ele está no mesmo patamar. Quem tem sua vida vai para trás do meu frente. É os pequenos detalhes de erro que nós cometemos e não vigilamos. Esse é o maior detalhe de um filho e uma filha que se eu diga, honrar pai e mãe. Pode catar um vilão, mas você não pode negar a sua identidade. A sua identidade é do meu pai, que é poderoso, a minha mãe é pobre, que meu pai é pobre, eu tenho dificuldade, a pobreza é uma doença. Isso aí é uma coisa que nós não podemos negar. Nunca mais o gigante. O pai, o filho que nega seus pais na terra. E os compartilham com ele de novo. Então, querido, o que Deus permite a prova na sua vida? É para mostrar para o mundo que existe um Deus que reina na terra, para derrotar os gigantes que tem contra sua vida. É isso. Honra sua mãe e seu pai, Deus te diz, o primeiro mandamento é amar a Deus. O segundo é amar o seu próximo. Mas esse seu próximo, o primeiro, o seu próximo, o seu pai e sua mãe. Você pensa que eu sou pastor, irmão? Você não sabe debaixo dos bastidores da minha vida. Você não sabe. Não é tipo de pagar para minha mãe. Eu sou pastor, eu não sou Deus. Eu honro meu pai e minha mãe. Eu lá na casa da minha mãe toda. São 3 varões de boa. Depois eu vou pro ferro, faço tudo planejantemente. Lá no casa, no joelho, eu faço tudo. Entrego tudo pronto. Não, você é pastor, tudo que você dá conta. Meu esposo fala, tudo que você consegue. De noite, meus pés já pegam. E honrando meu pai e minha mãe, eu vou a Deus. Honrando meu pai e minha mãe, Deus faz para mim. Pobreza não é defeito, é uma qualidade. Meu pai pode ser humilde, minha mãe pode ser humilde, é pobre. É bem gostoso. Mas eles têm uma dignidade que eles ensinaram para mim. Pagar o que quer. Comprar o que a gente pode pagar. Não é defeito você perguntar o preço de uma coisa e depois você junta o dinheiro e vai dar conta. Meu pai sempre assim. Pergunta quanto que custa o trabalho, quanto dinheiro que eu vou comprar. Ensinou dignidade. A dignidade que meu pai deu para mim e para meus irmãos, eu tenho que trabalhar para eles. Porque dignidade não tem dinheiro de nada. É conquistar o ensinamento. Nos ensinou. Se os meus irmãos errarem, é problema deles, eles foram ensinados. Se eu errar, é problema meu, se eu fui ensinado, eu fui disciplinada pelo pai. Contra aquilo, fala somente a verdade. Como me paga, fala somente a verdade doa, mas fala.
te atrasar um pouquinho, mas é rapidinho. Eu achei super interessante. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou que ele é cristão e a mulher dele é cristã. Ele tem 2 filhos, homem. Ele chamou os 2 filhos e a esposa na cozinha. Falou, vem cá. Falou para a esposa, nós vamos fazer uma aliança com Deus aqui dentro da nossa cozinha. De quê? Nós vamos falar somente a verdade. Eu não conto os crentes mentirosos dentro da igreja. Mas prega mentira dentro da água. Como é que está matando gigante? Você vai pegar uma palavra poderosa de jejum, mata a carne, o pastor se arrependa. Como que esse crente não matou o gigante? Eu preparo tudo, eu preparo o campo, eu preparo as armas, eu preparo tudo. E eu falo assim, entra, ovelha, entra para dentro do campo, eu paguei o preço, eu estudei, eu me matei, eu estou preparando o campo para você entrar. Então entra, porque está tudo preparado. Se a pessoa for mentirosa, vai tudo desgraçado de mentiroso. Ele vai matar? Porque eu preparei tudo, ele vai ganhar alguma coisa? Só se for isso no verdade. Mentiroso. Fala que faz ou não faz? Ah, meu Deus, uma palavra dessa aqui que Deus preparou para você. Você é rico e não sabe. Você é rico e não sabe, ele está te dando a goiabada, o queijo, ele está te dando a faca. É você sentar na mesa, na cadeira e comer ela. Mas você precisa estar posicionado. Ó Deus, eu menti até hoje, mas não quero mentir mais. Se eu vier isso aqui com o pastor emprestado, eu vou pagar emprestado. E se eu falar com ela, eu vou entregar dentro de 2 dias. Eu vou entregar dentro de 2 dias, porque eu vou honrar a minha palavra. Aí você não vai continuar. Aí eu preparo o campo aqui para você, você vai entrar, você vai matar tudo. E você vai começar a prosperar. E você vai começar a ganhar sua vitória nas suas crenças. Por quê? Porque você se posicionou diante daquilo que Deus te ensinou. Está tudo com você. Davi saiu daquele campo de batalha com certificado de vitória em sua vida. Vira para o seu irmão e diz para ele, é hoje. Que eu e você devemos esse gigante. Davi saiu desse campo de batalha com a minha vitória. Quando Davi chega no campo de batalha, ele abre seu irmão e pergunta, o que veio fazer aqui? Com quem você deixou as ovelhas do meu pai? Davi vira as costas para o seu irmão e se finge de... Olha o versículo 30. Que cara inteligente, né? Não, mas é muito inteligente. Não deixa o diabo escrever nada na mente dele. Você é um derrotado, rapaz. Um sujeito fraco que nem você. Você ainda quer lutar com Golias? Um homem prendado, sabe? Olha o que ele faz no versículo 30. Vamos lá. Ah, mas cara é muito inteligente. Olha o que no versículo 30. Então se desviou dele. Ai, Jesus. Olha bem o que Davi fez. Então se desviou dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder com mais. Ele se desviou dos irmãos, das palavras de derrota dos irmãos jogou nele. Ele se desviou. Ele foi para o outro lado. Ele não deu ouvido, ele se surtou. Olha como ele se posiciona. Diante daquilo que não soma. Ai, irmão, Deus não comigo, irmão. Olha bem, Davi vira as costas para o seu irmão, se finge de surdo. É o que temos que fazer diante das afrontas, temos nos impedir das bênçãos. Davi foi para o campo de batalha, mas colocou nas mãos de quem pode resolver. Quem é ele, pastor? O Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que Davi coloca uma pedra na funda e lança contra os filisteus. E todo crente, naquela época, tinha uma pedra no seu bolso para se defender. O que você trouxe para se defender aqui nessa noite? Pastor, eu não trouxe nada. Mas você trouxe fé. Trouxe coragem? Creio eu. Trouxe posicionamento? E vai levar a determinação. E vai levar também palavras proféticas de bênção. Uma pedrinha, igreja, na mão de uma pessoa incrédula não acontece nada. Mas na mão de uma pessoa de fé se transforma em uma
Tem hora que a gente fica com medo de lançar a pedra da vitória, porque quem vai na direção para essa pedra, irmão, será o Senhor. O gigante da sua vida vai cair por terra pela pedra da fé. O gigante que você enxerga na sua vida, a partir de hoje, nunca mais você verá. Você crê nisso? Esse gigante está aparecendo direto para você esse mês, te ameaçando, te colocando com medo de tudo, das suas conquistas, fazendo de tudo para você desistir das suas bênçãos. Você não vê mais. Na hora que o Golias caiu com a pedrada na testa, Davi disse: é hoje. É hoje que eu acabo com essa luta de uma vez por todas. Acaba com essa luta hoje de uma vez por todas. Fala sobre de verdade. Amém? Vence Golias. Eu não sei quem é o Golias na sua vida. Mas chama o nome desse Golias hoje, porque vence ele. Vence ele. Davi aproveita e corta a cabeça de Golias e diz: acabou a sua conta. Davi vai e levanta a cabeça de Golias para todos verem. E os soldados que estavam por perto, presenciando a cena, tremeram de medo por ver tanta glória. E todos os soldados ofereceram o seu serviço. Olha bem, e todos os seus soldados, diante daquela glória, ofereceram o seu serviço para lutar com Davi. Deus falou no meu coração: aleluia! Falou: não queremos mais trabalhar com os filisteus, queremos trabalhar para você, guerreiro. Quando você se posiciona no seu colégio, no seu estudo, quando você se posiciona na sua faculdade, lá no seu serviço, no seu emprego, lá, irmão, na sua rua, nos seus vizinhos, irmão, todo mundo vai se espelhar em você. Vai falar: eu quero esse Deus que ela serve. Porque olha bem. Um dia eu dei uma cadeira para todo mundo. Escreveu um pedido. Escreveu um pedido. Lembra dessa cadeira? Tem 2 anos. E mandei todo mundo trazer a cadeira de uma caneta. Sim ou não? Sim. Vai escrever um pedido na cadeira. Sim ou não? O irmão chegou perto de mim e falou comigo assim: o irmão chegou perto de mim: pastora, quando eu escrever aqui dentro da igreja um pedido, eu deixo a tampa na caneta? Ou eu tenho que escrever com a tampa na caneta? Eu fiz isso. Não respondi nada. Eu contei com meus discípulos, alguns deles falaram: o quê? Você não falou nada? E assim, olhando para mim: meu Deus, eu tiro a tampa, ou eu escrevo com a tampa? Eu falei: meu Deus, o que a tampa tem a ver? Eu escrevi com a tampa sem a tampa? Eu não tinha uma essa. Não. Mas eu tenho. Porque se olhando para ele: que bom, você vai ver. O que você quiser. Eu não disse isso mesmo. Irmão, eu contei com o pedreiro que está trabalhando na igreja, fazendo, reconstruindo todo esse teto que está dando uma parede. O pedreiro não ia conseguir beber no ar. Do nada eu contei para o pedreiro: tinha 4 ovelhas aqui dentro do pedreiro. Você sabe o que o pedreiro falou comigo? Eu falei para o Vicente: podia chamar ele para ser pastor, né? Se não, pastor, ele sempre está Jesus, ele tem que ser crente. Eu falei: não, meu filho, ele já é pastor. Ele falou: pastora, sabe por que a senhora não respondeu? Volta para ele. Menino, vários fatores aí. E são crentes. Sabe por quê? Que ele te perguntou? Ele não queria te perguntar. Ele entendia. Ele foi obrigado por Deus para te deixar moldar. Para ver se você ia ter um comportamento de ovelha ou de bode. Falei: rapaz. Aí eu lembrei dessa história aqui. Falei: que cara é esse? Rapaz, eu não escutei isso de ninguém. Eu contei isso para várias pessoas. Nunca escutei a resposta dele. Escutei do ímpio. Mas vem cá. Ele respondeu certo ou não respondeu? Sim. O negócio era para mim. Era Deus querendo resolver comigo. Provar, me testar. Amém, irmão?
Que inteligência desse cara. Rapaz, eu não sei os 4 ovelhas devem me ficam com vergonha. Eu fiquei. Fiquei, irmão Marcelo. Porque quando Deus me constrange, eu me vergonho. Isso aí é um constrangimento crente que serve a Deus.